E quem se deu bem ontem foi o Santos também. Uma bela vitória de virada também diante do Cruzeiro. O Mineirão lotado, cabuloso, fez uma festa super bonita ali. 60 mil, né? 60 mil. André, eu tava vendo esse jogo, assim que eu tava vendo. Eu tava vendo. Com uma tacinha de vinho, tá, gente? Sempre, não tava? Né? Sempre. Sempre. Pós-almoço, jantar. É, justíssimo. Mas vamos ver já os melhores momentos dessa partida, porque foi uma baita vitória do Santos. Uma surpresa para muitos, né? O Cruzeiro consegue sair na frente. O Cruzeiro amassou no primeiro tempo, foi muito bem. Poderia ter feito 2, 3 gols. Conseguiu marcar o primeiro com o Fabrício Bruno de cabeça, mas depois o Peixe conseguiu a virada. Teve uma polêmica de arbitragem, é verdade, com o gol do Matheus Pereira, que acabou sendo invalidado por impedimento. Aí a gente já está vendo os lances da partida. Algumas chances de gols, daqui a pouco o gol do Fabrício Bruno. Esse jogo foi movimentado, né, Hernan? Eu gostei desse jogo, mas assim, estava na cara que ia ser um jogo movimentado. E o primeiro tempo do Cruzeiro... O Cruzeiro já é a segunda partida que não vence em casa, né? Mas assim, quando a gente fala do Cruzeiro, a gente não pode se empolgar muito no sentido de tipo... Ah, é o melhor time do Brasil, tá jogando fino da bola, vai ser campeão. Eu acho que vai brigar pelo título, sim. Mas vamos pensar que é um time que está se formando também, né? Na mão do Leonardo Jardim. Eu gostei da declaração do Léo Jardim falando sobre a questão dos 3 em campo, né? Gabigol, Matheus e Caio Jorge. Ó, deu o número lá, deu a letra. A gente tomou 3 gols, né? Então, assim, é buscar um equilíbrio para um time que está se formando ainda. É um trabalho que está sendo muito bem feito, muito bem realizado. E ontem... É aquela coisa, né? O futebol é maluco, né? Você não marca, você amassa o seu adversário. Você não cria um placar elástico, aí você fica exposto a contra-ataques. E ontem os principais jogadores do Santos estavam inspirados. Para mim o Neymar fez mais uma boa partida, aliás é a sexta que ele faz 90 minutos. O Guilherme voltou muito bem, outro jogador que está muito bem. Esse menino aí que foi contratado agora, o Cabadeiro, muito bom. Então, assim, é um Santos que está se formando. Achei que o Kleber Xavier, o criticadíssimo Kleber Xavier, fez boas substituições e isso faz a diferença. Ó, o Neymar perdeu gol. Neymar normalmente não perde esse gol. Então, assim, foi um amasso, mas o Santos foi muito competente quando chegou no ataque. Belíssimo jogo do Santos. Belíssimo. E eu falei uma grande bobagem aqui, que eu falei que o gol foi anulado por impedimento, mas na verdade foi o gol do Caio Jorge e o juiz marcou a falta lá no Zé Rafael, do Matheus Pereira no Zé Rafael, né? Ele foi ao VAR, olhou e aí marcou a falta. Quem tá com a gente para falar do lado do Peixe, do lado vitorioso? Quem que é, hein? O grande, gigante, o rei de Santos. Novo youtuber. Novo youtuber, ele é influenciador ainda. Lucas Mussetti, olha como tá a luz dele. Agora ele tá chique, tá vendo? Ó, como ele já fez todo o negócio ali para ficar bonito, para ficar chique. Vestimento. Mussetti, tudo Novo bem? Colunista, parabéns, aliás. Colunista, youtuber, influenciador. Agora ele tá com uma câmera top, investimento na luz. Que isso, hein? Tá voando demais. Tudo bem, Mussetti? Como é que você tá? Tô bem, Lu. Você tá bem, Ana? Cara, foram tantos adjetivos, classificações que eu até me perdi, me assustei com quanta coisa que eu tenho que fazer. Mas tá tudo bem. Rei de Santos é exagero, mas obrigado pelo apoio dos amigos, agora em novas funções e com a minha luzinha. E com uma vitória do Santos, né? Eu acho que isso é mais inesperado. Eu investir aqui em luz, em câmera, mudar de emprego, isso tudo talvez seja natural de uma empresa. Mas o Santos virar contra o Cruzeiro, que é algo totalmente inimaginável, principalmente se a gente fosse ver o intervalo. Foram 2 chutes do Santos, apenas o do Neymar, e o Santos volta para o segundo tempo e se transforma e vence um jogo que até o torcedor do Santos estava meio assim, tipo, pô, será que eu torço para o Santos ganhar? Eu vi muita gente torcendo por um empatezinho, até por uma derrota para o Kleber sair. Essa era a situação antes do jogo, que o Santos venceu o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E, Mussetti, é claro que o Guilherme foi um grande nome do jogo de ontem, né? Foi fundamental para essa vitória, mas os holofotes acabam ficando sobre o Neymar, não tem jeito. Ontem ele deu um baita drible ali no Fabrício Bruno, que foi um lance que viralizou nas redes sociais, mas também perdeu um gol que não é para o Neymar perder, né? Na cara do gol.
Tô vendo fez até careta aqui, 1-7. Como é que foi essa avaliação, essa análise do jogo do Neymar? Ponto positivo, né? Mais uma vez conseguindo jogar por muito tempo aí, uma partida inteira. Então, fisicamente, ele mostra que está cada vez melhor. Como foi o Neymar ontem? E uma tranquilidade maior para o Kleber Xavier. Como é que está o termômetro nesse momento em Santos sobre o trabalho do treinador que vinha sendo questionado demais? Ô Lu, o Hernan sabe bem disso, porque eu sei que ele fala com muita gente no Santos também. O que a gente escutava é, o Neymar é maravilhoso tecnicamente, é craque, é gênio e precisa melhorar fisicamente. Hoje o que se escuta no Santos é o contrário. Ele precisa melhorar tecnicamente porque fisicamente ele está bem, algo que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. São 6 jogos consecutivos e dá para ver claramente que é um Neymar mais inteiro. E esse lance que a Lu citou é um bom exemplo. É um lance do Neymar mais rápido, mudando de direção para deixar o Fabrício Bruno, que é um zagueiraço, sentado no chão. E as fontes que eu converso no Santos falaram, cara, percebe esse lance. Ele está o tempo inteiro usando o pé esquerdo e mudando 2 vezes de direção. E antes ele até tentava fazer esse movimento, mas era lento, era mais facilmente marcado. Dessa vez ele consegue. Foi um lance do Neymar de anos atrás, não um lance do Neymar que chegou há pouco tempo. Mas sim, o Neymar ainda está irregular, ele é muito importante. No segundo tempo ele cresce quando vira meia, né? No primeiro tempo ele foi falso 9 de novo, ele não conseguiu jogar bem nessa função. No segundo tempo ele aparece mais e dá para ver que ele sai ali aos 48 do segundo tempo, mas participando do jogo, ativo, marcando, segurando. Então é um Neymar que fisicamente está muito bem e que tecnicamente ainda está meio irregular. Contra o Juventude foi uma partidaça. Ontem concordo que ele não foi mal, mas ainda dá para esperar mais do Neymar. Esse lance que ele perde com a assistência do Guilherme é um lance que a gente não está acostumado a ver do Neymar. Não foi só uma bola que bateu na trave, uma bola que ele isolou. O Neymar, se tivesse mais confiante, talvez ele tivesse dominado a bola como ele sempre fez ao longo da carreira. Mas é um Neymar que fisicamente está muito bem e essa é a grande notícia. São 6 jogos consecutivos e agora o Santos tem semanas livres, né? É agosto inteiro jogando uma vez por semana. Então dá para jogar, folgar, ficar um dia na academia e ainda assim ter 2, 3 treinos fortes antes dos jogos. Então, a tendência para o Neymar é que, de fato, ele seja convocado de acordo com termos técnicos do Ancelotti, não de acordo com termos físicos. Se o Ancelotti entender que, tecnicamente, ele rende, vai convocá-lo, porque, fisicamente, o Neymar não tem mais problemas. E aí, Hernan? O Santos ele tem um desafio enorme. E, na segunda-feira, eu estava conversando, no jogo do Juventude, eu estava conversando com o pessoal lá do staff e tal, do Santos, e que o desafio agora é o contrário. Você tinha ali o desafio de quarta e domingo com o Neymar e a condição dele ainda era uma condição de um jogador que estava voltando de uma lesão grave. Agora que você tem uma sequência, o Santos agora tem o desafio de manter fisicamente ele bem, sem ritmo de jogo, só com o treino. Isso vai ser um desafio muito grande dentro do Santos. Então você vê que a coisa virou, né? Virou o 880. Então, é importante o Neymar sempre 90. Ele foi substituído com mais de 90. Ele foi substituído ontem no acréscimo. Dava para ele continuar tranquilamente até o fim. Mas, assim, agora vai ser esse desafio de faltar o jogo, falta de ritmo de jogo e no treino ter essa questão dele melhorar tecnicamente, dele manter fisicamente bem. Então, é um Santos que vai muito relaxado para essa semana de folga, porque foram 2 vitórias muito importantes para espantar aquela coisa dos fantasmas, dos bastidores, do time que não está andando bem, do Kleber Xavier que não serve. Óbvio que o Kleber, junto com a comissão técnica, eles entendem que o time precisa melhorar, mas, por outro lado, eles mostram com esses 2 jogos que é necessário ter tempo. Então, assim, óbvio que teve a pressão muito grande, o nome do São Paulo, um nome que está muito forte nos bastidores do Santos, mas essa devolutiva de 2 vitórias mostra para quem está querendo acelerar essa troca, tempo é necessário. 1-7, já vou me despedir de você, mas é para ter tranquilidade ou a situação aí sempre é muito complicada no Santos? A pressão vai continuar grande? Eu acho que vai continuar, Lu, porque o Kleber Xavier chegou naquele limite para boa parte do torcedor que sempre se há algum argumento contra, mesmo em vitórias. Então ontem foi mais, o primeiro tempo foi ruim, o Cruzeiro que vacilou. Então contra o Vasco no domingo a expectativa vai ser de uma vitória. E aí se vence mais ou menos já vai ser, viu?
Não deu certo. Se empata, então, já vai ser uma pressão danada pelo Sampaoli. Para o torcedor do Santos, o Sampaoli é quase como o Jorge Jesus no Flamengo. Então, é uma sombra desde 2019. Foram 3 ou 4 vezes em que o Santos conversou sobre o Sampaoli. Então, o torcedor está quase que se acostumando com a ideia do Sampaoli, que é uma ideia que hoje não está próxima. O Santos banca o Kleber Xavier por mais uma semana e a expectativa é pela 3ª vitória consecutiva. Como é que você troca a comissão técnica num contexto assim? Por mais que você entenda que o desempenho oscile, o primeiro tempo contra o Cruzeiro foi muito ruim, o Santos venceu contra o Juventude levando 20 finalizações, mas não dá para trocar uma comissão nesse momento. O Sampaoli é um cara que ele tem mais valor para o torcedor do Santos, até para a direção do Santos, que para o mercado. Ele fica um bom tempo entre Flamengo e Rennes, já está um bom tempo sem emprego. O Santos falou dele em abril, de novo está falando em agosto. Ele é um cara que para o Santos ele é a primeira opção, mas para o mercado não. Então talvez o caminho seja o Santos esperar esse jogo do Vasco. Se vencer, o Kleber enfim respira um pouco. Se não, o Sampaoli vai ter mais uma semana esperando. A negociação até que avançou semana passada, só que chegou num momento em que o Santos ou fazia a proposta ou esperava, e decidiu esperar o jogo. O Sampaoli ele pede muita coisa, que talvez o Santos não consiga entregar. O Santos quer contratar mais um reforço, que é um zagueiro. O Sampaoli quer 4. Quer 2 zagueiros, quer volante, quer atacante. E depois que ele chega, vai pedir mais. Ele quer contrato longo, ele quer multa, ele quer liberdade para escolher quem entra no CT. É o tipo de coisa que o Santos tem algum cuidado. Mas hoje, a ordem é apoiar o Kleber Xavier, que venceu o vice-líder do campeonato. Eu acho que não tem como ser diferente. Mas essa sombra do Sampaoli, seja agora ou sempre, vai continuar rondando, porque o torcedor do Santos fica com essa imagem de que foi feliz em 2019 com o Sampaoli, que em algum momento ele vai ter que voltar. Eu acho que para o Sampaoli que está em baixa no mercado, o Santos também pinta como uma boa oportunidade agora. É um combo, né? O pacote Sampaoli, o negócio é seguir acreditando. Believe, como está na sua porta aí, Mussete. Peguei a referência de Ted Lasso, hein? Muito bom. Muito isso, bom. Obrigada, querido. Beijo para você. Vamos pro break? Beijo, Lu. Beijo, Hernan. Bom final de programa para vocês. Vamos pro intervalo? André Hernan queria falar alguma coisa, mas eu não deixei, porque eu vou pro intervalo. Então você vai lá pro break, pro intervalo no YouTube para saber o que ele ia falar, tá, gente? Isso é censura. Bora com a gente. Tá censurado aqui, tá proibido. Ele anda aprontando muito, aí ele tá proibido de falar. Vamos pro intervalo, a gente fica aqui no YouTube, daí a gente fofoca um pouquinho por aqui. A gente já volta. Fala, Hernanzito, o que você ia dizer? Você sabia que, conversando com dirigentes de outros clubes, não aqui de São Paulo, mas eu já ouvi assim, André, é verdade mesmo essa história do Santos com o Sampaoli? E eu, sim, por ação é correta, confia, pode confiar. Bom, mas que loucura o Santos, hein? Já tem o Neymar, que é uma figura gigantesca, tá se arrumando, fez contratações, o Kleber não serve, é novato e tal, beleza, mas você pode buscar outros treinador, mas o Sampaoli vai chegar querendo 50 mil reforços, mudar a grama do CT, mudar o jardim, o lado da mesa do refeitório. Tipo assim, muita gente dos clubes, de outros clubes, olha para esse movimento do Santos de Sampaoli e acha uma loucura. O combo Sampaoli, né? Que vem com tudo. No Atlético foi muito difícil também. E eu não discordo, não. Acho, assim, você tem... Beleza, o Kleber não serve? Tá bom, é decisão de quem manda. Mas você fazer um movimento para Sampaoli, do jeito que o Santos está hoje, eu acho que assim, estou dando a minha opinião, tá? Não quero aqui que daqui a pouco alguém fique bravo comigo quando eu for apurar essa notícia de Sampaoli chegando no Santos, mas eu estou falando da minha opinião. Eu acho um movimento perigoso. É botar gasolina na parada, né? É pedir para explodir, né? Porque ele vai pedindo mais contratação, o clube já está numa situação financeira complicada. Ele tem aquele jeito dele lá, tem a relação com os funcionários que não é muito simples, tem a relação com todo mundo dentro do CT, no Atlético foi muito assim. Enfim, é um bom treinador? Mas os prós superam os contras. Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Porque ele costuma arrumar problema por onde ele passa. Mas, claro, o torcedor santista tem aí o direito de gostar também, de sentir saudade. Estou até vendo aqui no nosso chat... Amor por el balão. Tem isso. O Márcio Melo, Sampaoli logo, eu acho que ele é santista. Então também tem torcedor aqui torcendo pela volta dele. Mas o Domingos Sávio concorda com você, né? É absurdo o Santos contratar o Sampaoli. Quer dizer, você não falou que é um absurdo, mas na visão dele é para se discutir. Não, mas a grande maioria aí dos santistas... entende que é para vir para ontem o Sampaoli. Mas aí vive do imaginário, né? Daquele baita trabalho de 2019.
Temos perguntas para você, hein, Nanzito? Pessoal falando aqui da falta e da atuação do VAR. Eu achei que não foi falta, tá? Eu achei que o Matheus Pereira, ele toca a bola, não achei que foi falta no Zé Rafael, achei que foi injusto. Eu achei que as câmeras que eles usaram também não são... Não são claras. As imagens não são claras. São inconclusivas. Concordo.